mercado imobiliário cresceu, se transformou, se modernizou e junto com ele, meu povo, cresceu também o protagonismo feminino. Mulheres constroem não apenas negócios, mas boas histórias. Quando a gente fala em protagonismo feminino, a gente não está falando só de presença, mas de resistência, competência e transformação. Esse é o assunto do Conexões Imobiliárias de hoje, que já está no ar. Segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, existem mais de 650 mil profissionais em atividade em todo o país. E desse percentual, 40% são mulheres, que atuam no mercado imobiliário nas mais variadas áreas. Hoje eu recebo com muito carinho aqui no estúdio da TV Ceará, Michele Holanda, prazer. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. E Patrícia Mota, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer é todo meu, né? Como a Michele ia falando aqui, é um prazer enorme bater papo de amigas de longas datas, com né? certeza. Obrigada pelo convite. E sobre o mercado também, mulheres que trabalham com vendas. Eu queria saber primeiro como foi que vocês ingressaram nessa atividade. Começa aí. você, vai. Começa você que começou primeiro. A minha história é longa. Eu sou engenheira civil de formação e trabalhei muitos anos na engenharia, né? Desde o meu quase que o primeiro mês de engenharia, já iniciei estagiando. Ou seja, já era disruptiva, porque uma mulher na engenharia, o ambiente... Na minha época, tinha 3 na sala de engenharia, era na Unifor. E aí, quando eu me formei, a construtora estava passando por uma reformulação de equipe e era a construtora LM, do saudoso Ivan Martins, que era a obra do Pátio Dom Luiz. E aí, ele pegou o time de engenharia, na época eu estava me formando, foi quando ele disse, olha, eu não vou precisar de engenheiro agora, porque a obra está entregue, eu vou precisar de pessoas que venham aqui ajudar na implantação das lojas, do shopping e tal. E aí eu entrei no desafio, comecei a ter contato com muita gente, e no final disso ele disse, olha, você tem perfil comercial, quer ir para a área comercial? E aí foi onde esse bichinho da venda, né, de atender o cliente, de estar ali na mesa de negociação, me picou e dali eu nunca mais saí. Eita! Pois tá vendo aí? Uma transição de carreira, eu diria, né? Isso. A mesma coisa aconteceu comigo, parecido, transição de carreira, mas nada a ver com engenharia. Eu fui convidada, fiz um processo seletivo para trabalhar na Lopes, na imobiliária, e era para implantar o RH em 2009. E aí eu trabalhava já com gestão de pessoas, em recursos humanos, eu implantei o RH, mas também fui picada, mas dessa vez pelo bichinho do corretor de imóveis, da intermediação imobiliária. Então, quando eu vi aquele salão de vendas borbulhando, aquelas pessoas no telefone para lá e para cá, e ligando para cliente, e muitos clientes chegando lá, realizando sonhos ou investimentos. E o corretor, muitas vezes, ganhando um bom dinheiro. Eu falei, rapaz, eu não quero ficar aqui parada, não. Eu vou também mudar, pedir demissão e fui para o comercial. Entrei no final de 2009, em 2010, no início do ano, eu já estava no comercial. Já e de lá para cá, até agora, até hoje, eu estou no comercial. E hoje você também tem um cargo de liderança, Patrícia? Tenho. Hoje, na época, eu fui para ser relacionamento com o incorporador e cuidar dos coordenadores de produto junto às construtoras, né? E pouco tempo depois, fui assumindo outras responsabilidades e há 4 anos, hoje é 8 de março, né? Fazem 4 anos que eu fui convidada para assumir a diretoria comercial da imobiliária. Uma data que significou muito para mim, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso, mas significou muito, né? No Dia Internacional da Mulher foi o dia em que eu assumi um cargo de uma imobiliária tão grande, né? A maior da América Latina e com responsabilidades tão grandes também. Então, já pode começar falando que essa oportunidade veio num dia super simbólico, realmente. Verdade. E eu acho que isso acaba que inspira também seus colegas na imobiliária. Inspira, assim, o fato de eu ter vindo do RH, né, e de gostar de conversar com pessoas, né, eu brinco que às vezes uma conversa comigo é praticamente uma entrevista, porque eu pergunto muito, então minha porta é sempre aberta, eu converso com muitas pessoas, eu gosto de ouvir o ponto de vista do corretor, principalmente, e isso faz com que eu tenha essa proximidade, essa empatia do time, né, empatia das corretoras, das pessoas, e é isso.
E hoje, como é que vocês avaliam a mulher no mercado de trabalho, a mulher nesse setor de vendas? Porque a gente fala muito, a gente fala da questão do respeito, a gente luta todos os dias pelo respeito, a gente fala da questão de alguns mitos também, como, por exemplo, o lado sensível da mulher, realmente, qual é o lugar que vocês encaram como de vocês, vamos dizer assim, quais são os lugares onde vocês realmente querem ficar? Assim, no meu ponto de vista, a mulher pode ficar onde ela quiser, né? Parece clichê, mas eu acho que a mulher no mercado imobiliário hoje, ela é uma grande protagonista. Ela não tá para brincar, ela não tá, muitas vezes, diz, é uma segunda profissão. Quando a mulher entra, de fato, no mercado imobiliário e ela vê que com a competência dela, com o desenvolvimento, com muito trabalho, ela consegue, sim, alçar grandes voos, né, construir patrimônio. Você tem mulheres hoje no mercado imobiliário brilhantes, né, que conseguem construir um patrimônio que, talvez, em outra profissão, ela não conseguiria. Então, eu acho que hoje a mulher, já há algum tempo, eu acho que a mulher ela vem se destacando muito no mercado imobiliário. Ela está super bem posicionada. Hoje, os maiores incorporadores aqui da cidade têm mulheres na liderança, né, na coordenação, na gerência, na diretoria. Então, hoje a gente tem no mercado imobiliário, que antes só se viam, como na engenharia, figuras masculinas, muitas vezes, você vê hoje mulheres em cargos de liderança. Né? Então, no Brasil, né, você citou aí, o Brasil tem, inclusive, uma vertente de mulheres incorporadoras, né? Mulheres ensinando outras mulheres a serem incorporadoras, a trabalharem, por exemplo, com desenvolvimento de terreno, desenvolvimento de área, não só com compra e venda de imóvel. Então, eu acho que a mulher, no mercado imobiliário, inclusive, ela pode chegar à diretoria da maior imobiliária da América Latina. E trabalhar com desenvolvimento de terreno muito bem, né? Exatamente. Eu concordo com a Michele. É exatamente isso. A gente pode estar onde a gente quiser. E eu acho que o fato de você mencionou ser sensível, eu acho que essa sensibilidade que nós temos, ela nos ajuda. Se a gente souber trabalhar bem, como qualquer outra área da nossa vida, ela só vai ajudar, né? A gente consegue ter multifacetas, a gente consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. E isso facilita realmente a nossa desenvoltura no dia a dia. Eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, eu estou muito longe de pensar que um é melhor do que o outro, que um homem é melhor que a mulher. Mas é óbvio que, no dia a dia, a gente enxerga as dificuldades, sim, de ser mulher, né? Há assédio, Sim. né? Eu conheço várias histórias de corretoras que não podem sair para fazer uma visita sozinha, porque, às vezes, é um cliente que já assedia mesmo, porque é uma mulher, né? Porque está lá. Mas eu acho que, aos poucos, e nos colocando da forma certa, né? Com o devido respeito, não que se aconteceu com alguém, ela não tenha tido respeito, né? Não tenha se colocado respeitável, mas eu acho que a gente também vai colocando, impondo alguns respeitos aí perante todo mundo e a gente vai conseguindo conquistar esse espaço também, que é bem delicado, né? Mas eu acho que a gente pode estar onde a gente quiser, sim, trabalhar nesse campo de igual para igual, porque o pessoal fala assim, mulher quer direitos iguais, né, aos homens. Não, eu quero que o homem faça as coisas que ele sabe fazer, que eles sabem fazer, e que mulheres sejam mulheres, que tenham a sua essência feminina, né, e que a gente sabe perfeitamente como colocar em prática e fazer qualquer tarefa que não for dada, seja corretora, seja em alguma posição dentro da área, seja engenheira civil ou qualquer outra função. A questão salarial na área das vendas. Hoje existe essa paridade, existe diferença? Vocês que estão todos os dias, diariamente, no mercado imobiliário? Na área das vendas, se a gente for falar na corretagem, não existe, né? Exatamente. O Cresce ajuda muito a regular isso. Né? Então, não existe diferença. Não existe diferença. Se tem um percentual X, a mulher vai receber igual o homem. Uhum. Isso daí é muito bom porque está regulamentado. O que a gente vê, às vezes, ainda, e eu tenho propriedade de falar também, nos cargos de incorporadores, nos cargos gerenciais. Muitas vezes a gente tem colegas, amigas, que ocupam a mesma posição de pessoas de homens que antes ocupavam aquele cargo e que hoje têm um salário menor, um pouco menor, e aí vai de negociação a negociação, enfim, mas ainda existe. Né? Então, no cargo mais corporativo do que, de fato, no comissionamento. No comissionamento,
Eu, pelo menos, Não, desconheço. nunca, também Tudo igual. desconheço. Mas em cargos de chefia e nas incorporadoras, sim. Pois é. Conheço vários. Hoje, quais são os principais desafios que vocês encontram? E mesmo também que vocês conseguem avaliar que no passado era muito mais difícil e hoje vocês conseguem abrir caminhos. Que eu acho que mulheres como vocês, que estão ali na liderança, como protagonistas, isso é muito importante para abrir caminhos para outras que vão vir. É como se fosse uma passagem de bastão. Para mim, e eu não sei se para a Michelle vai ser, mas talvez seja também, a maior dificuldade de uma mulher e vai no mercado imobiliário, eu acho que qualquer outro, é o fato da gente ser mãe, ser esposa e ainda ter que ter vida social. Porque são muitos pratos para a gente segurar, muitas culpas para a gente carregar, né? Essa semana mesmo eu acordei cedo, mas não levantei e adormeci. E aí, quando eu despertei, foi com meu marido, que também não acordou, chamando e já estávamos atrasados para levar minha filha para a escola. E aí eu pensei, meu Deus, como eu sou irresponsável. Eu que sou tranquila com o horário. Se marcar uma reunião comigo, eu estarei lá no horário, antes até. E com a minha filha, eu estou sendo irresponsável. Então, eu me senti super culpada. E a gente carrega muitas culpas por ser principalmente na faceta de mãe, né? São reuniões que a gente não pode ir na escola dos filhos, são alguns médicos que a gente não vai poder acompanhar, são alguns passos que a gente não vai poder dar. E aí a gente tem que usar a criatividade e aproveitar o tempo de qualidade. Se eu não posso acompanhar esse passo, eu vou acompanhar este outro passo. E isso vai dando também maturidade, né, pra gente ir desenvolvendo. Eu acho que é até por isso a gente tem que ser tão criativo que a gente acaba tendo esse protagonismo realmente no mercado de trabalho, né? Porque a gente consegue desenrolar mais coisas. Mas, para mim, essa multitarefas, isso é o maior desafio de ser mulher no mercado profissional como um todo. Eu concordo com a Patrícia. Eu procuro também me organizar muito em relação ao meu filho, que para mim é a prioridade. Hoje eu trabalho para mim, né? Então eu consigo ter uma flexibilidade de organizar. Eu tenho uma empresa que é a Metrics, eu consigo me organizar, apesar de ser muito corrido também. Tem liderança de equipe, tem outras frentes de trabalho. Hoje eu também faço consultoria para alguns incorporadores, com limite, né? Porque também não dá para pegar muito, porque senão não sobra o tempo. E aí eu consigo me organizar. Mas eu acho que para as mulheres, de uma forma geral, principalmente quem está iniciando carreira, é construir credibilidade, né? Então, essa construção da credibilidade, você sentar numa mesa de negociação com pessoas que já têm experiência no mercado, né? Principalmente numa mesa masculina, que você vai negociar com o investidor, quando você vai tratar ali de big numbers, então você tem que passar credibilidade. Para passar credibilidade, você tem que ter bagagem, conhecimento, você tem que estar antenado, tem que estar estudando, tem que estar conectado. Então, eu acho que as mulheres, principalmente, que estão iniciando a carreira, se elas quiserem realmente ter credibilidade numa mesa de negociação, tratar com big numbers, tratar com empresários de alto nível para negociar, fazer grandes negociações, elas têm que se debruçar no desenvolvimento pessoal e profissional. Então, tem que estudar número, tem que estudar inteligência artificial, tem que estar por dentro do mercado imobiliário, não superficialmente, mas a fundo mesmo. Tem que ser especialista, né? Exatamente. É verdade. E com relação ao poder de compra? Porque dizem, a gente já recebeu aqui alguns corretores que disseram que o poder de compra, por exemplo, quando você está recebendo uma família, e a família, o corretor foi levar a família naquele imóvel e tudo, e tem o marido, a esposa e os filhos, que o poder de decisão ali é da mulher. O que é que vocês acham disso, com a vivência de mercado de vocês? Realmente, hoje, a mulher que define, é que bate o martelo no final? Como é que vocês enxergam isso nas negociações e como é que vocês agem no dia a dia? Eu acho que a mulher, ela tem um peso muito grande ali, principalmente em se tratando de família, né? Mas eu acho que
Não é também a maioria, não. Eu vejo de tudo. Eu vejo negociações em que a mulher realmente, quem manda é a mulher. Eu vejo negociações em que o homem fala e há um consenso. Mas em algumas, quando se trata de família, quando não é para investimento apenas, assim, ó. Quando a gente fala de investimento, eu vejo muito mais homens investindo. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre os smarts, né? Sobre os imóveis compactos. E isso me chamou muita atenção ano passado. Eu estava com um grupo de mulheres e eu fui apresentada como especialista do mercado imobiliário. E algumas mulheres vieram falar comigo e falaram, Patrícia, eu queria entender e ouvir um pouco mais sobre isso. Porque eu, mulher, quando eu paro para pegar a fatura do meu cartão de crédito, nem de longe ela se compara com a fatura do cartão de crédito do Wagner, por exemplo, que trabalha comigo. Porque eu tenho outras necessidades. Além de ter minha vida, minha família, minha casa, meu lazer, eu sou mulher, eu faço a unha toda semana, a gente vai no salão, faz uma escova. A gente tem algumas necessidades pessoais. Eu quero uma bolsa, quero uma roupa nova para ir para um evento novo e por aí vai. E a gente coloca isso muito como prioridade. Então, às vezes, a fatura do meu cartão de crédito pagaria facilmente algumas parcelas, enquanto o homem não pensa dessa forma. Para ele, investir é mais importante. Mas é só a gente quebrar esse paradigma. E algumas mulheres ouviram isso e falaram, você tem toda a razão. Vieram no meu privado e falaram, Paty, tô falando ali, eu pensando, meu Deus do céu, ela pegou a minha fatura. Ela pegou a minha fatura. Então, quando a gente fala de smart, de investimento, o homem, ele tem o poder de decisão. Muitas vezes até a mulher fala, não compre isso não, eu quero não, que é isso? Patrimônio, né? E quando se fala de moradia, aí eu vejo que a mulher decide, porque ela vai pensar nos filhos, ela pensa em alguns detalhes que de repente o homem não pensa, entendeu? Mas eu acho que é muito subjetivo e vai variar de acordo com a negociação e com o perfil de cada comprador. E assim, a gente tem visto ao longo do tempo uma mudança de comportamento humano, né? Então, hoje você não tem apartamentos comprados só por famílias. É isso mesmo. Marido e mulher, né? Hoje você tem apartamentos comprados por solteiros, comprados para investimento, comprados... eu já tive cliente que eu atendi, inclusive, que o decisor foi o pet, porque tinha um pet wash lá para ele, e aí o cachorro que... O apartamento ele decidiu porque tinha aquela área lá do cachorro. Então, eu acho que hoje... Crianças, né, Michele? Criança, né? A criança... hoje, eu estava com um cliente que o pai queria o 9º andar porque era mais barato, mas o 22 tinha vista mar, e aí, vaga dupla, a filha, adolescente, não, eu quero o 22 olhar para o mar. E aí, a filha puxou a negociação para a decisão era o mesmo prédio, só que era andar mais alto. Então, eu acho que essa conversa hoje... E outra coisa, hoje em dia... Os pais, eles são muito mais ouvintes, né? Porque antigamente, se eu chegasse pro meu pai dizendo, não, eu quero 22, não, meu filho, é o 9º, e acabou e esteja satisfeita, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os pais... Ou então nem vai, né? Ou então nem vai, exatamente. Hoje Já em dia, a compra tá feita. Os pais têm essa escuta mais ativa para os filhos. Hoje em dia, você vê mudança de família, porque os filhos ficaram adolescentes e antes o prédio era mais longe, agora tem que ficar perto da faculdade, ou tem que ter um quarto para cada um, também tem isso. Antes eram os 2 num quarto, agora viraram adolescente, tem que ter um para cada. Então, hoje em dia, eu acho que as famílias, elas estão conversando mais. A mulher, ela é protagonista porque o primeiro lado do ser humano é a mulher, é a nossa barriga, né? Então, a gente nasce de dentro de uma mulher. Então, ninguém é melhor que nós para entender de lar. Agora, hoje, a gente sabe que o mercado imobiliário não é só moradia. É investimento, é temporário, né? Vim trabalhar. Então, eu acho que hoje essa compra, ela está mais pulverizada. Ela não é só uma decisão, assim, não é prioritariamente uma decisão feminina. Você tá gostando desse papo? Tá bom demais, né? A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a 3ª melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.
Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Como é que vocês trabalham a escuta de vocês quando chega um cliente em potencial, quando chega alguém interessado por um imóvel? Como é que vocês conseguiram, ao longo do tempo, que eu acredito que é uma construção, apurar essa escuta? Que é tão importante, muitas vezes, para fechar uma venda. Ouvir mais do que perguntar, do que falar. É escutar, é ouvir, é entender a necessidade do cliente. Eu me lembro de uma vez que uma corretora chegou para mim e falou assim, ai, que saco, eu vou pro plantão, tiro o primeiro do rodízio, o cliente chega e eu não faço a venda. Eu apresento tudo, eu mostro os detalhes. E o fulano tira o segundo, o terceiro e o cliente chega e compra. Comprou 3, você vendeu 3 essa semana e eu não vendi nada. E eu tenho certeza que a minha apresentação é muito melhor do que a dele. Só que ele escutava o cliente. Então, ele só falava o que o cliente precisava ouvir. Ele não falava, olha, esse prédio aqui tem 4 por andar, esse aqui é nascente, esse aqui é poente, esse aqui é assim, esse aqui é assado, aqui é revestido, aqui não é revestido, aqui é porcelanato, tamanho. Ele não dizia tantos detalhes. Ele perguntava, como é que é a sua família? Você tem filhos? Ah, eu tenho 3 filhos. Tá, eu tenho aqui um apartamento que tem 3 suítes, eu tenho 3 quartos, sendo uma suíte, tá, assim, assim, assado. Então, ele ia no detalhe e ele ouvia o que o cliente queria, para aí sim ele fazer a colocação dele. Isso, para mim, foi lá no início, quando eu entrei no mercado imobiliário, ficou muito marcado, porque realmente a gente tem que escutar mais do que falar. E como eu vim de RH, e na hora de uma entrevista, eu não vou chegar para o meu candidato e não vou dizer, olha, a minha vaga é assim, assim, assada, eu preciso de uma pessoa que seja assim, assim, assada. Aí eu, como entrevistada, vou dizer, olha, eu sou assim, assim, assada, e eu não sou nada disso, entendeu? Então, eu acho que essa escuta, ela tem que ser uma escuta muito ativa. A gente tem que ouvir mais do que falar, só falar o necessário. Para que ficar falando mais do que o necessário? Concordo, 2 ouvidos, uma boca, né? Isso aí. Então, hoje eu trabalho com as pessoas diretamente comigo da seguinte forma. Eu penso muito numa consulta médica, né? Aquele médico antigo. Eu sempre tenho um médico que era da família, o Carlos Roberto, ele sempre demorava assim 1 hora e eu não entendia por que ele demorava 1 hora com a minha mãe, com meu pai, né? Então, eu fui a algumas consultas no passado e entendi aquilo. Eu disse, poxa, ele tem que conhecer aquela pessoa, né? Principalmente quando é casa, até mesmo investimento. A primeira pergunta, eu acho que as perguntas certas conduzem a respostas que vão fazer você conduzir melhor o cliente, né? Orientar o cliente na melhor decisão. E uma das perguntas principais, no meu ponto de vista, que muitas vezes a gente não vê isso, naquela ânsia de vender, de mostrar o produto que o cliente, do qual o cliente veio, é o motivo da sua compra. Por que você quer comprar um imóvel agora? Qual é o momento da sua vida? Você está casando, sua família cresceu, você está mudando de cidade, você saiu da casa dos seus pais, você está se separando, enfim, tem uma série de itens. Aí, depois disso, você vem para outra pergunta. Aí, você escuta e entende, né? Porque também não adianta só escutar, entrou por aqui, saiu por aqui. E aí, depois vem outra pergunta que, para mim, é importantíssima. O que é relevante na compra desse imóvel? É a proximidade com o trabalho? É a proximidade com a escola do filho? É o meio do caminho? Eu já peguei cliente que, do Minha Casa Minha Vida, que todo mundo diz, Minha Casa Minha Vida aprova o crédito e joga em qualquer canto. Não é assim. Poxa, qual é o bairro que hoje a gente tem grandes incorporadores do Minha Casa Minha Vida? Praticamente todos os bairros da cidade. Então, aquela pessoa, muitas vezes, precisa de uma rede de apoio. É uma mãe, é um irmão que vai ficar com o filho dele à tarde enquanto ele está trabalhando. Então, isso daí você só consegue se você tiver tempo com aquele cliente de qualidade. E esse tempo de qualidade não é atender o cliente olhando o telefone no WhatsApp truando aqui, você aqui, falando com o cliente. Não é, você sentar, pegar um papel, eu adoro da engenharia ainda, né? Papel e caneta, papel e lápis, eu gosto do lápis, inclusive.
E anotar, e falar. Às vezes, eu estou usando agora uma tecnologia com IA, que é a gravação. Eu pergunto ao cliente, eu posso gravar a nossa conversa? E aí eu gravo, e no final, aí tem uma IA que faz toda a tradução, depois eu passo o nome aqui para ti. E aí eu tenho a conversa do cliente toda traduzida, eu jogo na minha IA e ela vai lá me ajudar na descoberta do imóvel daquele cliente. Legal. Então, tem muita coisa que a gente não faz na hora da venda, né? A gente quer simplesmente, quando a gente olha para o corretor, ele já passou o book, já passou a tabela, para que o cliente vai precisar de você? Para nada. Eu vou ligar para a consultora, porque eu já tenho tudo aqui, né? Então, é assim, esse cuidado é uma coisa que mulheres têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia. A empatia. Se coloca, como é que você gostaria de ser atendido? Né? A gente, às vezes, vê um vendedor de loja, eu já tive loja de roupa, e você vê um vendedor de loja de sapato, por exemplo. Tem vendedora de loja que me atende, que ela sabe o meu número, ela sabe a cor que eu gosto, ela sabe o tipo de sandália que eu gosto, de sapato fechado, Quando chega, ela já me liga. Poxa, isso aí é um atendimento personalizado, é um escuta, é um cuidado que ela tem. Então, por que a gente, com um vendedor de sapato, não desmerecendo, mas guardadas as devidas proporções de valores de comissão, inclusive, tem um atendimento desse e nós, corretores de imóveis, só jogamos o book e a tabela para o corretor. Para o cliente, desculpa. Graças a Deus que a gente tem muitos corretores extremamente qualificados, destaques mesmo na cidade, super premiados aí nos incorporadores e que fazem essa escutativa, né? O que vocês acham que vocês estão construindo hoje, no dia a dia de vocês, com a postura de vocês, com a criatividade, as ideias de vocês, que vai contribuir para um legado que vocês vão deixar para novas corretoras de imóveis que vão ingressar e já vão ver ali aquele caminho já todo pavimentado? Vai, me fala. Assim, eu acho que esse caminho é muito importante a gente falar de ética. É uma coisa que a gente sempre tem que bater nessa tecla, né? Aí, ética era para ser padrão, ética é para ser, né, normal. Mas a gente sabe que no país que a gente vive não é. Né? E na profissão que a gente tem, muitas vezes ela é falha também. Né? Então, a ética, pessoal, assim, a gente no mercado, eu digo assim, no oceano vermelho do nosso mercado imobiliário, a gente tem ali umas frestas de oceano azul, mas no oceano vermelho, uma das coisas que a gente pode nadar de braçada é junto. O mercado imobiliário é feito de parcerias. Então, quando você tem parceria, seja ético. Né? E eu acho que a Patrícia, assim, a gente vem ao longo do tempo construindo uma carreira muito correta, muito ética, muito honesta. Né? Seja com parceiros, seja com incorporador, seja com os corretores, seja como imobiliária. Né? Tanto que hoje, no meu caso, eu faço consultoria para incorporadores. E muitas vezes eu troco uma bola com a Patrícia, eu sendo imobiliária também. Né? Michele, mas não gera conflito de interesse? A minha ética é tão grande e há tanto tempo que eu venho trabalhando de forma correta que hoje eu não tenho problema. Né? Assim, é muito raro, quando a gente tem algum atrito, a gente se fala imediatamente, são raríssimos, a gente nem conta no dedo. Mas a gente se fala imediatamente com ela, com outras pessoas também, justamente para deixar as coisas claras, né? Aquele velho combinado não sai caro. Então, a gente está sempre... eu acho que esse legado, né, de ser correto no mercado imobiliário, de tratar corretamente o cliente, o corretor, o parceiro, seja da equipe, as imobiliárias, o incorporador, a gente consegue construir uma carreira sólida e longeva. É isso aí. Além do legado, é construir essas conexões. Eu estava brincando, né? Assumi agora a diretoria adjunta de relacionamento com o incorporado no Cresce, e algumas pessoas falam, poxa, mas que bom. Menina, ano passado você tá que tá, né? Não, mas foi do nada, né, Michele? A gente acorda... Foi do nada. Não é do nada. Eu já tenho 16 anos de mercado imobiliário, e a gente vem dia a dia com ética e tratando com gente do jeito que gente merece ser tratada, com respeito. Então, eu quero que daqui a muitos anos eu possa olhar para trás, a minha filha possa olhar para a minha história, os meus parceiros de trabalho possam olhar para a minha história e dizer, a Patrícia é uma pessoa ética e é uma pessoa que sabe lidar com pessoas,
Porque os números, para mim, são importantes. No meu mercado, na imobiliária que eu trabalho, os números são extremamente importantes. Eu acordo e durmo medindo os números. Eu acordo sabendo os indicadores do dia anterior, quais são os que eu vou aplicar naquele dia. Mas, para mim, nenhum número desse vai fazer sentido ou ele vai ser alcançado se eu não souber lidar com pessoas. Então, para mim, é a gente tratar gente como gente, com todo o respeito que eu gosto de ser tratada, eu tratar também as pessoas, é isso. E vocês contribuem também para a gente conseguir acabar de vez com esse mito da competitividade, que me diz, porque como é que as mulheres vão trabalhar juntas, como é que... Então, assim, existe muito isso, né? Falando da competitividade, como é que vocês, no dia a dia, agem para que quem está dentro do mercado diga assim, pelo menos no mercado imobiliário, a roda gira de outra forma. Eu acredito que apoiando. É isso. Né? Então, assim, o apoio que, assim, várias pessoas, mulheres, né? Mulheres e homens, mas a maioria mulheres, que pedem apoio, que pedem ajuda, que pedem, às vezes, uma tabela, uma indicação. A gente sempre está ali para apoiar. Como eu falei, o mercado imobiliário, o mercado, né, de trabalho, de uma forma geral, a vida da gente é pautada em ajudar o outro, em estar junto do outro, né? Eu imagino muito isso. Eu acho que quando a gente se ajuda, a gente cresce junto. Eu acho que você virar as costas para uma pessoa pra quê, né? Lá na frente vai ter uma compensação. E não é só por pensar que tem essa compensação, não. É de coração mesmo, é por gostar, de estar ali realmente disposta a ajudar as pessoas. E eu acho que no mercado imobiliário, a gente teve um movimento, acho que nos últimos anos, de alguns incorporadores que começaram a enxergar a força feminina, que a força feminina estava muito pulverizada, né, ou em imobiliários ou em corretoras autônomas, e alguns incorporadores começaram a juntar essas mulheres e fazer rede de relacionamento. Então, a Diagonal começou com Quinta Delas, então o Moro do B tem também um movimento mais amplo, porque engloba também os homens, que eu acho legal também, sim. Mas começou com as mulheres e outras incorporadoras. Marquise já teve evento também, a Mota Machado está começando agora também, BS também fez um evento, faz eventos muito bacanas para as mulheres, a Shampoo. Então, acho que as incorporadoras olharam, opa, tem um potencial ali nessas mulheres. E aí, começaram a trazer essas mulheres, dar holofote para essas mulheres também. Então, o termo que a gente tem que usar aqui é inclusão. Nós temos que nos incluir e incluir outras mulheres. Eu me lembro de eventos que eu fui e que eu cheguei lá, no máximo tínhamos eu e a Michele, de mulher. Eu e a Michele. E aí eu falava, nossa, eu não acredito que não chamaram a fulana, a cicrana, pessoas tão importantes quanto qualquer outra pessoa que estava naquele ambiente. Então, a gente tem corretores, homens fantásticos, admiráveis. Eu vou aqui me permitir botar o nome do L.U., que é um cara que eu adoro. O próprio Ricardo Bezerra, Maria, meu exemplo. O cara é um fenômeno. O Leopoldo Cabral, enfim, vários. Se for relatar aqui, a lista é gigantesca. Mas a gente não pode se furtar de olhar para grandes mulheres no mercado imobiliário. Mulheres do Minha Casa Minha Vida, que vendem pra caramba, que é difícil, que arregaça a manga, vai lá e bota a cara no sol, sei lá. Podia falar da Bitnet, que quem tá à frente dela é a Laura, que é uma mulher incrível, que inclui, que lidera com propósito, sabe? Eu poderia falar da Nara, que eu soube que recentemente vendeu aí, da Flávia, minha gerente lá na Lopes, campeãozona de venda. Eu fui para uma palestra de uma corretora de São Paulo, que falava em VGVs maravilhosos, mas que não era metade do que a Flávia tinha vendido em um ano inteiro aqui, muito mais do que qualquer outro homem tinha vendido aqui na cidade de Fortaleza. Então, eu acho que é incluir e a gente se colocar no lugar de especialista e não nas sombras, porque a gente tem essa mania, né, de ficar à parte, de ficar à margem. A gente tem que sair da margem e nos tornar protagonistas desse mercado e da nossa própria vida. Acho que é isso. Uau! Agradecer a vocês, duas comunicadoras, além de corretoras de imóveis. Estou muito feliz. Eu é que estou bom, feliz, nós né? Eu também estou bastante feliz. É uma pauta que a gente sempre gosta de falar. Obrigada, viu, Mi, por esse convite. Minhas Mis, né? Mi. Por esse convite. É sempre um prazer poder falar, né, de gente, de mulher, então, nem se fala, num mês tão cheio de significado pra gente, né?
E falando em mulher, anota aí na tua agenda, dia 24 de março, vai haver um evento realizado pelo Cresce Ceará em homenagem às corretoras de imóveis. É o MVI Mulheres de Visão do Imobiliário, você não pode perder. Dá uma olhada no site do Cresce, nas redes sociais, para você se inscrever. Não perde tempo não, agora já garante sua vaga, porque as vagas são limitadas e a programação tá boa demais. Hoje a gente fica por aqui, quero agradecer a você pela companhia. Semana que vem a gente se vê. Tchau!